Já fazem alguns meses, mais exatamente em junho do ano passado, que a Google, no caso o YouTube, enfim, começaram a testar aqui uma ferramenta chamada Alload, que é uma inteligência artificial que faz a dublagem de vídeos automaticamente no YouTube. Por exemplo, eu subo um vídeo meu em português e ele automaticamente vai traduzir para o inglês, um exemplo. Se ligue nesse vídeo aqui do Marques Brownlee, um vídeo que é originalmente feito em inglês, no canal em inglês dele, porém, foi feita uma tradução aqui automática. Olha só. Este é o telefone dobrável menor deles novamente, a partir de $1.000 e quase nas mesmas dimensões do 4 do ano passado. E eu me lembro quando foi anunciado pela primeira vez, tivemos alguns revisores respeitados dizendo, isso... E a grande polêmica que está gerando é sobre o fim dos dubladores, Os dubladores, enfim, artistas estão meio que se revoltando com isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje e eu vou mostrar para vocês alguns softwares que fazem dublagem de vídeo, para outros idiomas. Outro exemplo que está rodando muito por aí é esse aqui. Escutem só. High school. I was like 12 when I was doing my children's summer musical camp that I did every year. Então, quando cheguei ao ensino fundamental ou médio, acho que tinha uns 12 anos quando eu estava fazendo meu acampamento musical de verão para crianças que eu fazia todos os anos. Agora, algo é fato, não podemos negar que as inteligências artificiais chegaram para ficar e isso não vai ter como mudar, Isso como acontece, por exemplo, com vários setores, Como, por exemplo, cobradores de ônibus, Algo que é uma profissão que está acabando e muito provavelmente isso também vai acontecer com os dubladores. Claro que isso são tendências que sempre costumam aparecer e sumir, como por exemplo, acontecem. Hoje em dia a gente vê que estão voltando os LPs, por exemplo, LPs, CDs, o povo que gosta daquela nostalgia. Isso também vai ter pessoas, que vão gostar talvez de uma voz real, uma voz humana, porque querendo ou não, por enquanto, claro que isso está ficando cada vez mais perfeito, até como eu mostrei no meu vídeo anterior aí, as inteligências artificiais estão ficando cada vez mais perfeitas e está difícil distinguir o que é real do que não é real, E claro que mesmo assim, mesmo com uma inteligência artificial, a gente ainda nota, que tem alguns probleminhas e tal, mas isso está evoluindo muito rápido e que, com certeza, daqui uns dias assim vai ser praticamente imperceptível. Um exemplo, que hoje a inteligência artificial está em tudo. Por exemplo, esse aqui é o Samsung Galaxy S24 Ultra e a grande propaganda da Samsung aí no lançamento do S24 foi a integração da inteligência artificial dentro do próprio aparelho, Vocês já viram, se vocês acompanham esse segmento aí de celulares, vocês sabem que a grande proposta da Samsung para esse aparelho aqui, o S24, é a integração da inteligência artificial. Eu já vou falar para vocês aí sobre alguns softwares, que fazem tem essa ferramenta, no caso de dublagem instantânea, por a inteligência artificial. Mas antes, vamos refletir um pouco aí sobre o que é bom e o que é ruim, Porque toda inovação com certeza traz problemas, como, por exemplo, aí as pessoas têm que se adaptar, Por exemplo, acabam perdendo valores, no caso, profissões acabam perdendo seus valores, como, por exemplo, anos atrás, existia os datilógrafos, Datilografia, você colocava no próprio currículo ali, curso de datilografia. Hoje ninguém se fala mais nisso porque é uma obrigação. Inglês, Você precisa saber inglês, tal, uma língua aí estrangeira. Hoje em dia, essas inteligências artificiais estão fazendo já a transcrição automática e é provável que no futuro aí, isso aí também não vai ser tão relevante, porque a gente vai ter sistemas cada vez mais automáticos, como por exemplo desse celular aqui, eu já consigo fazer aquela tradução instantânea. Então, tudo vai acabar, como digo assim, perdendo o seu valor, Porém, com isso geram novas oportunidades, como por exemplo as inteligências artificiais estão vindo com vários problemas, como por exemplo a gente fica com medo do que vai acontecer, como vai ser usado essas novas tecnologias. Muitas pessoas acabam utilizando ela para o mal, acabam se beneficiando para golpes, enfim, vários problemas aí se passando por outras pessoas, Então sim, eu concordo que precisa de uma regulamentação, porque não dá para soltar essas tecnologias assim para qualquer pessoa, A gente tem que ir experimentando, testando
e vendo o que vai dar de problema ou não antes disso ir para o grande público. Mas qual o real problema das inteligências artificiais na dublagem, né? Não só na dublagem, mas hoje o foco é mais na dublagem, mas no geral, no contexto geral. Bom, na dublagem eu vejo que o principal problema, né, é que as pessoas que trabalham com dublagem vão ter, né, que se adaptar a essas novas tecnologias e, claro, né, o serviço, no caso de dublagem, de contratar um dublador e tal, vai ficar cada vez mais complicado, né? A gente sabe que não vai fazer muito mais sentido, por exemplo, uma pessoa pagar caro para um dublador. O sincronismo, por exemplo, da dublagem, né? Quando a gente vê aqueles filmes de sessão da tarde, por exemplo, muita gente não gosta de assistir porque fala, o sincronismo da boca com a dublagem em português não fica legal. Eu prefiro assistir o filme no idioma original. Eu mesmo, né, hoje tenho preferência por assistir o filme no idioma original. Muitas pessoas também têm e outras pessoas não ligam para isso. Mas as dublagens por inteligência artificial, elas estão cada vez perfeitas, inclusive pega o tom original da voz do ator, da pessoa ali, e também faz aquele sincronismo com a boca. Então fica uma coisa bem mais natural, né? Tá ficando cada vez mais natural essa dublagem. E claro que é muito difícil isso, um ser humano, né, conseguir fazer essa dublagem aí de forma tão sincronizada assim com o original e com o mesmo tom, né? Sempre fica aquela voz bem diferente. Mas claro que tudo tem que ser pensado, porque um exemplo clássico das dublagens é Chaves. Muita gente fala que o Chaves brasileiro ele é muito, muito mais engraçado que o Chaves original, justamente por causa da dublagem. Porque hoje, né, nessa dublagem aqui, em português, eles conseguiram fazer de uma forma que ficou muito engraçado, né? Mudaram alguns dos nomes, por exemplo, o Seu Madruga, ele tem, esqueci agora o nome que ele tem original, né? O Chaves X-Espírito, enfim. Então, isso aqui eles conseguiram colocar a arte da dublagem, né, e deixar muito mais engraçado. Eu, por exemplo, gosto de assistir Chaves, né? Muita gente gosta de assistir Chaves, é difícil quem não gosta de Chaves, porque ele é muito engraçado e a dublagem aqui no Chaves faz toda a diferença. Mas o real problema mesmo, no meu ponto de vista, não é nem as pessoas, né, os dubladores perderem emprego e tal, porque isso, como eu falei, né, as pessoas vão ter que se adaptar e novas gerações vão vindo e já vão chegar adaptadas com isso, né, e vão ter que procurar outros meios ou criar uma dublagem criativa, como por exemplo o Chaves, né, ou não sei, mudar de área, né, e tem que encarar a inteligência artificial. Mas o grande problema que eu vejo hoje, no meu ponto de vista, é como as inteligências artificiais são usadas, né? Porque o grande problema são os humanos, né? A gente viu, por exemplo, até esse vídeo que eu lancei aqui, ó, falando aqui, né, da Sora, né, que ela cria agora imagens, né, vídeos, no caso, e perfeitos, né? Há um ano atrás criava esse vídeo aqui totalmente distorcido, que até um meme que gerou do Will Smith, agora está algo totalmente perfeito, né? Claro, tem os errinhos ainda, nesse vídeo eu mostrei aqui, ainda não está totalmente liberado para o público, mas está totalmente, você olha, você fica difícil saber se aquilo é real ou não. E eu fiz também recentemente esse vídeo aqui, ó, que mostra real e fake reagindo ao vídeo da ferramenta de inteligência artificial que cria vídeos reais em minutos, né? Isso aqui, que com certeza é um problema de todas as inteligências artificiais, como as pessoas estão usando. Por exemplo, esse programa aqui, esse software que eu já vou falar aqui mais pro final, ele cria, por exemplo, uma pessoa, né? Por exemplo, você grava um vídeo seu, essa moça aqui, ó, essa aqui é a moça real, ela criou um vídeo dela, fez o upload lá pro programa e o programa criou, no caso, a inteligência artificial do programa criou, né, um avatar dela perfeito, que esse avatar tem a mesma tom de voz, fala com as mesmas pausas dela, tem os mesmos trejeitos dela, enfim, eu posso digitar lá em texto o que eu quero que o avatar dela fala e vai falar. Ela vai falar com o mesmo tom de voz da original. E isso, claro, que pode ser usado para coisas ruins. Na verdade, já estão usando, né? Já tem casos aí de pessoas pegando imagens de filhos, enfim, falando que estão com problema de dinheiro e mandando esse vídeo para os pais, né? Para os pais acharem que os filhos estão precisando de dinheiro, e é aquele velho golpe do Pix, né? De você enviar achando que é o seu filho falando. Outras coisas também, fake news, né? Pegam, por exemplo, pessoas famosas falando coisas que não são elas que falaram. Então hoje você não pode confiar nem mesmo no que você está vendo.
E no meu ponto de vista, esse é o grande problema hoje das inteligências artificiais, né? Isso que a gente tem que ir com calma, frear e tem que ter algo que a gente tem que saber. Isso foi feito por inteligência artificial e isso não, isso é real, né? A pessoa mesmo falando. E agora falando sobre essas ferramentas, né, de inteligência artificial, o YouTube, no caso, está usando esse Alloyd, que é uma ferramenta que faz essa tradução aí automática, que, como por exemplo o vídeo do Marques Brownlee, esse vídeo aqui que eu mostrei no começo para vocês, como ele está sendo feito. Por enquanto ainda não está disponível para todos os canais, né? São alguns canais seletos, ainda estão testando essa ferramenta, tá? Nem todos os vídeos do Marques Brownlee estão com essa dublagem automática, mas é algo que já o YouTube está fazendo. E isso é legal porque você faz um vídeo, por exemplo, seu em português aqui no Brasil, e esse vídeo vai acabar atingindo o mundo inteiro, porque onde tiver aquela dublagem, aquela tradução, vai ficar mais fácil das pessoas assistirem e entenderem. Então isso é legal para o criador de conteúdo, né? Por exemplo, o de língua portuguesa, no nosso caso aqui, que é uma língua mais restrita, ele vai acabar atingindo outros países, né? Outros locais aí do mundo. E hoje nós temos a EasyDubs, né? Que é uma ferramenta que pode dublar qualquer vídeo do YouTube, Twitter, entre outros, para diversos idiomas. Existe uma extra, que também é uma ferramenta que pode dublar automaticamente seus vídeos para línguas estrangeiras, também usando aquela tecnologia, né, baseada na inteligência artificial e vozes geradas aí por computador. Outra ferramenta que é que eu mostrei nesse vídeo, que a moça fez e tal, é esse HeyGen, né? Também é uma ferramenta aí, como eu falei, que faz a clonagem também, né, a dublagem aí em outros idiomas. E uma outra que até esses dias eu comecei a testar e tal, é essa aqui, a Eleven Labs. Também é uma ferramenta aí que é muito usada, né? Eles falam que é gratuita, mas na verdade você só consegue gerar algum pouco ali, né, de teste, e depois você tem que pagar, né? Tem que criar ali o seu cadastro e pagar para fazer essa tradução, né? Eu não sei dizer, né, se tem alguma que é totalmente free, né, que faz isso. Eu sei que essa parte de dublagem não sei dizer para vocês, mas eu sei que isso é algo que ainda, né, precisa de uma restrição, né? Não dá para liberar assim em geral, né, no meu ponto de vista pelo menos, porque senão isso vai ser utilizado com certeza para algo que não é legal. Mas enfim, você conhece alguma outra ferramenta aí de dublagem que você acha interessante, que você já experimentou? Se sim, comenta aí. E comenta também o que você acha sobre isso, se, né, sua preocupação com isso, se eu acho que está tudo certo, enfim, tem que lançar, se não precisa de uma regulamentação, né? Comenta aí, deixa aqui o seu ponto de vista. E agora eu vou deixar para vocês então esse vídeo aqui do Sora, da OpenAI, que é a mesma empresa que lançou o ChatGPT, né, que é o último vídeo que eu fiz, que já era vídeos muito realistas, né? Que ainda, claro, está liberado só para um público aí bem seleto. Mas assiste o vídeo aí e se inscreva no canal, clique no sino, compartilhe todas aquelas coisas que você já sabe. Valeu, obrigado e tchau, tchau.